Olá, bruxarada! Estamos aqui em mais um episódio do Fala Bruxa, podcast da Casa La Reina. E hoje a gente tem a honra e o prazer de receber Tânia Gori, um dos principais nomes da bruxaria no Brasil, que abriu e abre portas para muitas de nós estarmos aqui com o nosso trabalho. A Tânia, além de bruxa, é escritora, tem 7 livros publicados sobre o universo mágico e também é idealizadora da Casa de Bruxa, que fica em Santo André, uma universidade holística que ensina magia, terapias e muitas outras coisas. A Tânia também é a grande fundadora da Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba inicialmente, mas agora do Brasil todo, porque recebe pessoas de todos os estados, né? Quem sabe países também em breve. E existe uma grande importância nisso tudo. E sendo maio o mês da convenção, a gente trouxe a Tânia aqui para falar um pouco sobre a história dela enquanto bruxa e também a todos os movimentos que fizeram com que a convenção fosse possível. Junto desse papo tem a Giovana. Gil é uma fiandeira aqui da casa que vocês já conhecem, bate ponto no nosso podcast com muita alegria também. E vamos então começar esse papo. Gil, bem-vinda. Obrigada. Feliz de estar aqui. E muito feliz pela oportunidade de conversar com a Tânia. Inclusive, quero te parabenizar pelo seu trabalho incrível. Acho que a convenção, a gente também bate ponto na convenção. É maravilhoso, acho que é um lugar de encontro, de possibilidade, de perspectiva. É, Enfim, fora o seu trabalho na bruxaria há tanto tempo. Então, é uma honra poder estar aqui com você. É uma honra Eu é que toda nossa. agradeço. Muito bem-vinda, Tânia. Vamos começar então você contando um pouco da sua trajetória, né? Porque eu acho que às vezes a gente esquece, a gente não, mas muita gente esquece que a convenção é feita de pessoas, né? Ela não é um evento que não tenha a verdade de pessoas por trás. Então, como é a sua verdade, a sua trajetória que inspirou também a criação da convenção, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como que foi o seu início na magia, na bruxaria, o seu descobrimento enquanto bruxa. E, enfim, né, todos os passos que você deu até hoje está aí com a Casa de Bruxa e a Convenção. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo esse podcast, agradecer a Camila, a Giovana pelo convite. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho dessa trajetória, né? Que esse ano está completando 20 anos a convenção e 30 anos de Casa de Bruxa. Então, muitas pessoas não eram nem nascidas quando a gente estava lá, tanto a cara a tapa. Eu tenho um amigo que ele fala assim, quando tudo era mato, a gente começou a essa linha, essa divulgação da bruxaria no Brasil, mostrar que a bruxaria não era só uma religião, que ela podia ser vista como uma filosofia, como um ofício sagrado, abrindo porta para as pessoas, se reconhecendo dentro do muito vazio que muitas sentiam. Então, a Casa de Bruxa ela tem esse aspecto histórico, né, de ser um dos primeiros lugares a colocar na Casa de Bruxa, e não é Casa da Bruxa, é de Bruxa, porque eram de todas as bruxas. Com o caminhar da Casa de Bruxa, surge aí uma proposta, né, de ter uma convenção de bruxa. Na realidade, além da história, não era nem convenção, era um encontro de bruxas. Só que, assim, a ideia surgiu de fazer a convenção em um polo energético, que eu estava explicando, né, em sala de aula. E aí uma aluna falou assim, nossa, Tânia, Paranapiacaba está tão abandonado, ninguém está indo para... Imagina Paranapiacaba há 20 anos atrás, né? Há 22, porque 2 anos a gente ficou sem fazer a convenção, culpa da pandemia. E aí eu falei assim, nossa, e Paranapiacaba tem uma energia tão boa, né? Vamos fazer.
Só que qual foi a minha decepção? Eu sempre fui uma pessoa, modéstia bem à parte, de bons relacionamentos, né? Eu sempre tive o que vocês chamam hoje de network muito grande. Entrei em contato com um, entrei em contato com outro, entrei em contato com outro. Ninguém aceitou fazer um encontro em Paranapiacaba. O pessoal virava para mim e falava assim, Tânia, Paranapiacaba, o que você tem lá nesse Paranapiacaba? A gente nem sabe onde fica. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer esse encontro. E aí a gente fez o primeiro encontro, era uma sexta-feira 13, e a gente conseguiu, assim, muitas pessoas, 25 pessoas. E aí a gente fez a procissão com as 25 pessoas, e aí eles tiveram ofertose de Tânia Gori. Tânia Gori ensina dança circular, Tânia Gori ensina tarô, Tânia Gori ensina gastronomia, Tânia Gori ensina bruxaria. Foi um final de semana eu falando sobre diversos assuntos para aquelas pessoas que sonharam junto comigo de fazer esse encontro. No segundo ano, eu já tive uns 8 que aceitou a proposta. Aí já subiu um pouquinho, de 25 já foi para 50 pessoas. No terceiro ano, eu tinha contratado uma assessoria de imprensa. E essa assessoria conseguiu uma reportagem na Rede Cropo e passou num jornal. Eu não lembro qual era o jornal que passou. Quando foi no sábado, lotou a Vila de Paranapiacaba. E aí as pessoas começaram a me procurar para participar da convenção. E aí, como tinha muitos profissionais envolvidos, né, na época eu acho que foram 40 profissionais envolvidos, eu falei, nossa, não é mais um encontro de bruxas, é uma convenção. E aí mudou, no terceiro ano mudou-se o nome para a Convenção de Bruxas e Magos. E isso foi ocorrendo em Paranapiacaba. E o que me chamou a atenção é que, assim, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu não acredito na exclusão, eu acredito na inclusão. Eu acho que as pessoas deviam parar um pouco, eu sei que é uma ilusão, tá? Mas é o meu sentimento, de rotular tanto as coisas. Não é homem, mulher, xamã, bruxa, são pessoas, são seres humanos buscando uma espiritualidade que deveria ser livre, livre de julgamento, livre de apontar o dedo, quer acreditar em Otim, quer acreditar em Afrodite, em Freia, em Hecate, em Oxalá, em Deus. Seja livre para ter a sua crença, para acreditar no que faz você feliz. E a convenção ela tem essa pegada de juntar muitas tribos que muitas vezes um torcia o nariz para o outro. Ah, mas fulano faz? Se fulano for, eu não vou. Então não faz, porque fulano faz. Ai, Tânia, vocês têm que aprender a dar o teto mentinho e fazer as pazes. Eu usei essa frase muitas vezes para unir tantas tribos, porque hoje, a convenção esse ano, com 20 anos, a gente decidiu fazer 2 finais de semana, que foi uma loucura. É a primeira e última vez que eu estou fazendo isso aqui, são 2 finais de semana. E esse ano estamos com 750 atividades nos 2 finais de semana. São 500 profissionais envolvidos entre grupos de dança, grupos de teatros, bandas, grupos, covens diversos. Você falou assim, do Brasil, mas, por exemplo, a gente está recebendo um cover da Alemanha, que está vindo especialmente para a convenção. Eu não vou nem me arriscar a falar o nome deles, porque eu vou errar o nome deles, mas eles estão vindo da Alemanha
para a convenção. Então, assim, muitas pessoas envolvidas de pensamentos um pouquinho diferentes. E não é porque o pensamento de uma pessoa é um pouquinho diferente que eu vou apontar o dedo para ela e julgar ela. Então, a convenção, ela é esse crante à praça. Eu Que falo muito, lindo. né? Me Não, mas corta. você está aqui para isso mesmo, a gente quer te ouvir. E Tânia, acho que você já puxou o gancho de várias coisas que eu queria trazer para a nossa conversa, mas eu vou seguir pela última ideia que você trouxe, que é essa união, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente esquece que no final, mesmo que a gente tenha discordâncias de pensamentos, de linhagens, enfim, de caminhos, a gente ainda está do mesmo lado, né? Porque a gente ainda está aqui num lugar que é visto como um lugar menos importante dentro da espiritualidade quando a gente pensa na norma, né? Então, para a gente é muito admirável entender a convenção não como um palco, mas como uma casa que acolhe tantas pessoas diferentes, né, Tânia? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, porque a gente vê que na convenção a gente até brincou, nós temos os amigos da Bruxaria Carniceira, né? Eles vão ocupar a praça depois da Fraternidade Branca. Então, assim, é um contraste de sintonias, né? Só que ainda assim partindo de um mesmo lugar de interesse, de um mesmo lugar de ver a espiritualidade. Você percebeu essa importância da diversidade ao longo da história da convenção? Ou isso sempre foi se mostrando algo importante para você e ao longo do tempo, com as pessoas topando estarem todas juntas num evento, isso se mostrou ainda mais valioso? Como que foi isso para você? Na realidade, eu vou dar um passo antes da convenção para você entender meu pensamento. Eu comecei, né? Eu sou bisneta de ciganos. A minha bisavó, ela saiu da Romênia porque ela se apaixonou por um espanhol, fugiram e desembarcaram aqui no Brasil. A minha avó nasceu aqui no Brasil, minha mãe nasceu no Brasil, e aí nasceu eu. A minha mãe, ela atrapalhava, ela tinha que atrapalhar, e eu ficava com a minha avó. Como eu era muito hiperativa, a minha avó começou a me ensinar os cristais, as servas, leitura de mão, leitura de tarô, para que eu ficasse quieta, porque ela falava que eu era Intia Prata, o meu nome era Intia Prata, porque eu pulava de um lado para o outro. Então, eu cresci nesse meio holístico. Mas a minha avó, ela era penseteira. Então, ela tinha uma religiosidade católica muito, muito grande. Ou seja, eu tenho uma raiz muito forte dentro do catolicismo, por exemplo. Eu lembro que quando eu abri a Casa de Bruxa e eu coloquei um Santo Antônio na Casa de Bruxa, o pessoal me criticava, porque falava assim, como você vai colocar a imagem de Santo Antônio junto com a bruxaria? Ué, eu ponho. A casa é minha, quem paga os boletos sou eu ponho o Santo Antônio onde que eu quiser. E aí, o que aconteceu? Eu cresci e com 20 e poucos anos, eu conheci o meu marido, o Alexandre, que é primo da Heloísa Calves, a criadora da marca Alenta Lenta, que nos anos 80 isso era uma febre aqui. E conversando com a Heloísa, ela falou assim, Tânia, tudo isso que você está falando, que conhece, que a tua avó te ensinou, faz parte de um conjunto chamado bruxaria. E a partir daí, eu comecei a conhecer, a buscar, a desenvolver. A Heloísa me colocou dentro de vários grupos, que na época era de Wicca, e aí eu fiz parte de alguns grupos desse, mas sempre eu batia de frente. Por quê? Para mim, trabalhar com ervas, trabalhar com cristais, é um ofício, não é uma religião, não era a minha fé ali. Eu não preciso acreditar que um camomila vai me acalmar para ele me acalmar.
Eu não preciso acreditar que uma ametista ela vai me trazer um momento de tranquilidade. Por quê? Porque as ervas, os cristais, eles têm vibrações que eu acreditando ou não, ele vai funcionar. Então, para mim, isso não era a minha fé, isso era o meu ofício. E em um dia, né, foi muito interessante essa história, que é assim, no dia 13 de junho, eu estava dentro de um ritual do grupo que eu participava. E aí eu terminei o ritual e eu falei assim, olha, eu preciso sair. E o sacerdote virou para mim e falou assim, mas aonde você vai? Você não vai ajudar a arrumar aqui tudo? Eu falei assim, não, porque hoje é dia 13 de junho, eu prometi para minha mãe que a gente vai na igreja de Santo Antônio, porque a gente pega o pão de Santo Antônio. E aí ele falou para mim assim, mas se você sair daqui para ir na igreja que matou nossas antepassadas, que esfolou toda a bruxaria, você não precisa voltar mais. Eu falei, mas foi Santo Antônio que levou a Inquisição para frente? Foi Santo Antônio que... Ah, não, mas foi a instituição que ele representa. Eu falei, então, para mim, essa instituição que eu estou agora também não me representa. E aí eu saí, mas eu sentia muita falta do grupo, eu sentia muita falta ter esse conhecimento. E nesse meio tempo, né, com a Elô falando comigo, com a energia da minha avó também, energeticamente falando, a gente decidiu, né? Nesse período, eu pulei uma parte. Nesse período, eu tinha perto uma loja no shopping, a Lenta Lenta. E eu cheguei à conclusão que aquilo não era mais para mim, de só vender os gnomos. E aí eu cheguei para a Heloísa, cheguei para o Alexandre e falei assim, vamos abrir uma escola esotérica? Isso em 96. Aí ele falou assim, vamos. E aí a gente abriu a escola em 96, e aí veio os nomes. Ah, como que vai chamar a escola? Eu falei, Caça de Bruxa. E aí a gente abriu a Caça de Bruxa, dia 31 de outubro de 97, porque a ideia foi de 96, e 97 a gente abriu. Em 98, eu lanço a formação de bruxaria natural, como uma filosofia de fita. E em 98, eu lanço o meu primeiro livro, que é como se fosse uma cartilha da bruxaria natural. E a partir daí, eu começo a desenvolver uma linha, vamos falar assim, de mostrar que a bruxaria era uma filosofia e que ela tinha o aspecto de inclusão. Estava colocando o nome bruxaria natural, mas isso não significava que ela só a bruxaria natural, que a bruxaria natural ela é crescente. Então, tendo esse enorme conjunto, você vai aprender muito com o pessoal hecatiano, você vai aprender muito com o pessoal de Lilith, você vai aprender muito com o pessoal greco, você vai aprender muito com o xamanismo, com as tradições de matriz africana, e esse conjunto foi crescendo. Então, Deus que a caça de bruxa ela nasce com essa ideia de inclusão. Só que eu estou falando de uma época de 90, e as pessoas tinham um pensamento um pouquinho diferente. Então, a gente teve que enfrentar nesse processo muitas críticas. Eu lembro da época do Orkut, o pessoal, onde já se viu abrir uma escola de bruxaria? Bruxaria é um tom. Onde já se viu misturar as linhagens? Mas o bracileiro é um grande vira-lata, por que a gente não pode misturar as nossas linhagens? E olha, o vira-lata é o pet mais forte que tem. E isso nos faz forte. É essa mistura de linhagem que a gente tem. E o que há de errado eu ir em um ritual de uma outra pessoa e aprender alguma coisa que fez a mudança na minha vida?
Por que que eu tenho que colocar um cabresto na pessoa e falar, não, ó, você só pode acreditar no que eu estou falando? De maneira nenhuma, você tem que experimentar, você tem que ir em vários lugares, você tem que conhecer várias pessoas, ler vários livros, porque é isso que você vai levar quando a tua viagem aqui terminar. É uma coisa que eu falo muito, assim, né? Que a bruxa ela se faz do caminho, não do ponto de chegada. E Então, a gente não tem necessariamente um lugar a alcançar a partir do que a gente estuda, do que a gente faz. E quem se fecha para os conhecimentos do caminho acaba empobrecendo muito essa jornada, né? Porque até se a gente pensa na figura da bruxa, de uma forma mais folclórica, ela é uma grande buscadora. E se a gente não ouve o que está para além do que a gente conhece ou acredita, a gente não tem como aprender, né? E se a bruxa é uma aprendiz, esse caminho ele se torna um pouco vão. E isso mesmo. então, é muito bonito isso que você traz. E claro, né, aquilo que a gente sempre fala, tanto você quanto a gente aqui da casa, é óbvio que existem culturas e tradições que merecem respeito e entendendo o lugar de cada uma, para a gente não se apropriar de coisas que não fazem parte do nosso Isso, repertório, né? sim, lógico. Mas é isso, a bruxa ela se faz do caminho. E Tânia, você desbloqueou uma memória na minha cabeça que foi a loja da Lenda Lenda que tinha no Shopping Eldorado. Eu me lembro lá criança, assim, sabe? É uma memória de muito, muito pequenininha. E de fato eu acho que foi o meu primeiro contato com o misticismo, a loja da Lenda Lenda. Depois, enfim, as coisas tomaram outro caminho. Mas é o que você falou, né? É muito doido a gente pensar que naquela época nem internet tinha. Então a gente tinha que se encontrar com as outras bruxas pelo boca a boca praticamente, né? Isso mesmo. Se reunia, né? Então falava assim, ó, vai ter uma reunião na comunhão do pensamento. Aí a gente ia para a comunhão do pensamento. Olha, vai ter uma reunião perto do Sepulto Messias. A gente ia para a reunião perto do Sepulto Messias. E assim, tinha, por exemplo, a Melo Alves, que é a principal loja do Lenta Lenta, né? A Elo abriu para muitas reuniões. Então, vamos para Melo Alves para fazer as reuniões. E era pouca a pouca, não tinha internet, não tinha toda essa facilidade que hoje tem. Então, foi assim um caminho bonito, não mudaria nada, não faria nada diferente, mas foi um caminho assim de persistência, né? De você falar assim, não, eu vou e é isso que eu acredito e é isso que eu defendo e é isso que eu quero que as pessoas pelo menos abram uma vírgula, né? Você falou uma coisa muito bonita, Camila. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim: ah, mas eu misturo tudo. Não. Você tem que saber a origem de cada coisa, e você tem que respeitar a origem daquela tradição, né? Mas você pode, por exemplo, pecar daquela tradição algo que te é bom e usar em você sem nunca desrespeitar os que passaram antes da gente, o que vieram com o conhecimento. E a Lenta Lenta, eu tenho um carinho enorme pela Lenta Lenta, ou pela Vivi, que agora está tentando resgatar a marca, a própria Heloísa, que foi assim uma pessoa muito importante no meu caminho, e porque ela tem nomes, apesar de eu não gostar dos rótulos, ela foi dando nome ao que para mim não tinha nome, né? Então isso foi muito importante nesse caminho. E assim, com essa ideia de inclusão, nasce a convenção, até rimou, né? Nasce a convenção de trazer esses grupos. Você sabe a origem? Ó, essa pessoa é especialista nisso, essa pessoa é especialista naquilo, ó, venha conhecer essa pessoa, essa tradição. Aí, e qual eu lembro quando eu chamei a primeira vez o Lorde A. O Lorde A você conhece, né? É o nosso grande vampiro. E as pessoas viravam para mim e falavam assim, Tânia, mas o que o vampiro tem a ver com bruxaria? Eu falei assim,
tudo é a mesma frequência de vibração, é tudo a espiritualidade livre. Somos os silenciados pela história, então a gente tem que estar junto. Ai, Tânia, mas você concorda com tudo? Nem tudo, e eu não sou obrigada a concordar com tudo, mas é legal você conhecer e tirar suas próprias conclusões. Então, eu ainda brinco com o André, eu falo assim, Lorde, ó, você causou um alvoroço na convenção, hein? Tânia, eu queria te aproveitar e fazer uma pergunta. Você está falando um pouco sobre, né, quando começou, e vocês falaram que, né, da internet, enfim, não tinha. E aí eu queria saber a sua opinião, né? Eu acho que a gente vê muito, né, Instagram, redes sociais e tais, bruxas e bruxos aos montes. Muitas vezes a gente não tem muita referência, enfim, a rede está aberta para qualquer um, né? Eu queria saber a sua opinião, se você acha que essa disseminação, Instagram, redes sociais ajudam a bruxaria a crescer, acho que sim, por um lado, mas se esse crescimento é um crescimento, vamos dizer assim, sustentado por conhecimento, embasado em bases sólidas. E aí também queria que você comentasse o outro lado, né? Como se abre para o conhecimento, às vezes, de gente que a gente não, talvez não queira que conheça, né? A gente sabe dos ataques que a gente sofreu ano passado, depois da convenção, né? Enfim, queria que você comentasse um pouco assim, a bruxaria na rede é bom ou é ruim para a bruxaria? Enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? A vida tem o lado luz e o lado sombra. Na minha opinião, tudo tem o lado luz e o lado sombra. E quando eu comecei, né, nos anos 80, estava uma febre de abrir espaços esotéricos. Estava uma febre. Toda esquina que você ia, na década de 80, 90, tinha um espaço esotérico. E eu sentei, né, junto com o Otávio Leal, e eu falei assim, mas Otávio, tal pessoa, Chucano, tal pessoa não tem conhecimento para abrir um espaço esotérico. O que vai se aprender nesse espaço esotérico? Como que ela vai ensinar esse espaço esotérico? E aquele discurso inflamado, assim, revoltatérrima, porque, né, onde já se viu? A pessoa nem estudou direito, não leu 2 livros e está querendo dar aula. O Otávio virou para mim e falou assim, Tânia, a pessoa se permanece no caminho pautada de conhecimento, pautado de experiência. As pessoas que não são pautadas de conhecimento, que elas não são pautadas de um alicerce espiritual autêntico, ela não sobrevive nesse meio, nessa energia. E dito e feito, ficou, né, no caminho as pessoas que realmente tinham um alicerce, né? Não as pessoas que estavam superficial. Por que eu estou te trazendo essa história, Gia? Porque na rede eu acredito que é a mesma coisa. Está uma febre agora com as redes sociais, os cortes, né? Então, você tem uma aula de história, aí tem aquele pequeno corte que você errou alguma coisa, você errou em uma data, eles pegam aquele corte que você cometeu uma gafe e joga na rede para te atacar. E eles não perceberam o todo que você falou ou todo que você explicou, porque é só aquele corte que é colocado. Mas se isso está no pum, está no auge a equação, mas se isso vai diminuir e vão ficar realmente quem se pautar de um alicerce firme, de um bom conhecimento, de uma boa experiência, né? Então eu acredito nisso. Então a rede, ela é muito boa porque ela traz uma desmistificação, a pessoa
surge uma curiosidade para ela ir atrás, e a pessoa que realmente desperta essa curiosidade, ela vai nesse superficial. Ela vai entrar em contato com esse superficial, mas vai chegar um momento da fita dela que ela vai falar assim, não, isso é muito pouco, eu quero mais. E ela vai procurar os lugares de tradição, os lugares que têm um bom alicerce, para que ela cresça como pessoa, como ser humano. Sobre a sua segunda parte, que você falou sobre os ataques. Infelizmente, se nós que estamos nessa espiritualidade livre, que falamos da magia, ficarmos caladas, o mal ele vai tomar conta. As pessoas, principalmente de outras linhas religiosas, que são contra a magia, a bruxaria, eles vão atacar. E não é só bruxa e mago que eles vão atacar, eles vão atacar os xamãs, eles vão atacar os vampiros, eles vão atacar o ateu. Essa linha vai atacar qualquer ser humano que pense diferente, porque a gente já teve isso retratado na nossa história, na Idade Média, onde qualquer ser que pensasse diferente do sistema religioso da época era acusado de herege. Então, nós precisamos estar cada vez mais unidos, mais juntos, para que a gente tenha força de combater esse preconceito. O ano passado, a convenção, a minha pessoa, várias pessoas sofreram ataques de uma linha religiosa, que eu não vou estar hip-hop, a Associação Brasileira de Bruxaria tomou a frente, abrimos um processo contra intolerância religiosa, dia 3 de junho agora vai ter a primeira audiência, para que seja colocado realmente um ponto final, um limite, que as pessoas saibam que, assim, temos que ser respeitados. Até o presente momento, na nossa Constituição Federal, o Brasil é um país laico. E como laico que ele é, eu posso acreditar ou não acreditar em qualquer coisa. Então, e esses ataques, infelizmente, eles estão aí. Só que a gente não pode se calar. A gente tem que se unir, tem que levantar a bandeira. Essa semana a gente abriu, né, junto com a Escola de Mistério das Mulheres do Rio Grande do Sul, a gente abriu uma cassação a uma pessoa que falou mal da bruxaria nas redes, falou absurdo sobre a bruxaria, e a gente tem que falar mesmo, a gente tem que colocar, falar assim, não, não é assim, né? E essa pessoa, pela lei, ela tem que ser tomada as devidas medidas. A gente foi especialmente afetada com essa exposição da convenção no ano passado, né? Porque os nossos rostos apareceram lá, o nosso Instagram, ele caiu sequencialmente por denúncia. A gente sofreu muito com isso e foi uma conversa interna que a gente teve na casa, da importância desse episódio não fazer com que a gente saia da convenção, por exemplo, mas o contrário. Se nos atacaram porque a gente estava lá fazendo um rito para Lilith, esse ano a gente vai de novo fazer um rito para Lilith, né? Então a gente entende que resistir é a única opção da bruxa, porque é isso que a bruxa faz desde sempre, né? E se é nesse momento que a gente acaba encontrando aquelas picuinhas que a gente falou, entre bruxas, entre linhagens, a gente esquece que tem um projeto político, né? Se a gente for falar a verdade, de opressão religiosa com outras pessoas, né? Então, eu acho muito importante quando você fala das medidas legais que foram tomadas, é um dos tópicos que eu ia trazer, né? De como você aconselha que as pessoas hoje busquem essa proteção mágica, mas também legal, né? Do parâmetro da lei,
contra a intolerância religiosa. A gente entende que a bruxaria natural ela tem uma brecha da lei para se entender como religião por causa da Wicca, né? Tem Sim, coisas aí um pouco especificadas, mas o que você recomenda então, Tânia, nesse caso mas de ataques e até, tal? até mesmo a bruxaria natural como filosofia é encropato na lei de intolerância religiosa, porque você não pode ter nenhuma intolerância religiosa nem por religiões e nem por pensamentos filosóficos. Então a lei ela é mais ampla do que essa questão. Tanto é, Camila, que assim, eu vou virar advogada agora, porque eu tive várias consultorias, né, com o esse episódio, e assim, não é só um crime penal, não é só um crime civil, ele é um crime penal, porque ele usou de imagens, é um crime cibernético, porque ele usou as redes para difundir o ódio. Então, assim, a associação é uma instituição que a gente abriu sem fins lucrativos e é lógico que todos esses processos eles têm um investimento para você ir lá e fazer. Então a gente abriu primeiro o civil, mas já está para ser encatilhado o penal e o cibernético, para que essa pessoa ela sinta na pele essa a responsabilidade do que ela falou e que ela mexeu com um grupo bonito, um grupo de pessoas e não assim com é só um grupinho de pessoas, não, ela mexeu com milhares de pessoas, né? Ela mexeu com pessoas que estavam ali emanando energia para o planeta, fazendo bem. Então, a gente está assumindo mesmo essa postura legal, lógico, magicamente, todos os rituais que podem ser feitos, mas legalmente, para que a pessoa sinta na fita tela essa questão. E é aquilo, né? Se a gente for lá pegar no hermetismo, lei de causa e efeito, as pessoas precisam se responsabilizar por aquilo que elas falam, né? E eu acho que, pegando um pouco até o gancho desse lance de hoje, nós temos a internet, os ataques eles sempre aconteceram, mas a fogueira ela sempre aconteceu, né? Só que hoje ela é virtual. Então, para além de ter essa grande difusão da bruxaria e tudo mais, a gente tem essa grande difusão do outro lado também, que é a intolerância, né? Então, vale se atentar. E olha, voltando na questão que a Giovana colocou, a internet ela tem um aspecto que eu acho que mexeu muito com a cabeça das pessoas. A internet, por exemplo, a pessoa entra na internet e parece que ela não sabe que ela está falando para outras pessoas. Então, ela faz comentários ou ela coloca os preconceitos dela como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, e não é. Então, tem um nome para isso, mas esqueci agora. E aí, essas pessoas do ódio ficam mandando esses comentários, ficam atacando as pessoas, só que ela parece que ela não sabe que ela está atacando uma pessoa, um ser humano. Parece que a internet tirou da capacidade da pessoa que você está falando para o celular aqui, mas do outro lado, quem está me ouvindo são pessoas. Então, eu fico horrorizada, às vezes, com alguns comentários que eu vejo em postagem. Tem que queimar mesmo a bruxa. Você sabe o que é ter uma queimadura de segundo grau? Eu não vou pôr nem de terceiro grau. Você sabe o que é ter uma queimadura de segundo grau? Se você sabe o que é ter uma queimadura de segundo grau, como que você quer que um outro ser humano seja queimado na fogueira? Cadê a sua humanidade? Cadê, né, se você tenha esse amor tão lindo por Deus, Salvador,
Nossa, que amor é esse que você deseja que outro ser humano queime em uma fogueira? A Inquisição tem que voltar. Ou seja, é uma disseminação do ódio, é uma disseminação de você apontar o dedo para quem pensa diferente de você ou para quem é diferente de você, né? Eu tenho uma entrevista em um podcast alguns dias atrás, eu fui super atacada pela maneira que eu falo. Se você não gostou da minha voz, se você não gosta das trocas de letra que eu faço, que eu já tentei fazer de tudo para corrigir, mas hoje eu desisti, não me escute, não precisa entrar e fazer os ataques. Apenas se você não tem algo bom para falar para uma pessoa, fica com a boca fechada, não escreve, porque o outro ser humano, você não sabe o que o outro ser humano está passando. Você não sabe a sandália que o outro está vestindo, você não sabe as dores que essa pessoa tem no coração. Então, não ataque. É uma coisa que eu já disse, né, mais cedo sobre ser um projeto político. Se a gente for estudar a história da Inquisição, que foram basicamente 6 séculos aí, né, é o primeiro momento histórico que a gente tem o casamento entre Estado e Igreja, né, por É, interesses próprios. Então, é óbvio que a gente, é aquilo que a gente aprende na escola. Estudamos histórias para que ela não se repita, né? isso Justamente mesmo. porque há essa tendência. Fala, Gi, que você queria falar. Não, eu queria comentar também que é isso, eu acho importante isso que você falou, Tânia, de que a gente realmente, claro, essa coisa do amor e do julgamento, óbvio, né, das pessoas destilarem o seu ódio livremente, né? Essa coisa que você falou, né? Ah, eu escrevo ali na tela e não estou entendendo que tem uma pessoa lá atrás e que eu também tenho que me responsabilizar pelo que eu falo. Então, eu acho super importante que a gente também, e isso, né? E a gente se unir, estar juntos e estar atentos para fazer a coisa da forma legal mesmo, né? E a gente fazer as pessoas se responsabilizarem pelo que elas falam. É, e acho super importante a iniciativa, a sua iniciativa e dos outros grupos de realmente legalizar a questão e fazer as pessoas se responsabilizarem. Eu ia fazer uma pergunta. Enfim, queria falar um pouco, te perguntar aí, você falou que né, a gente já sabe que esse ano vão ser 2 finais de semana. Como é que você enxerga aí o futuro da convenção, o futuro da Casa de Bruxa? Quais são os planos para o futuro? Na realidade, né, estamos com vários projetos a partir desse 20º ano, né? Então, dentro da convenção, a convenção, o ano passado, ela se tornou uma marca, né? Então, Convenção de Bruxas Simaco se tornou uma marca, Caça de Bruxa, entrou para o grupo Caça de Bruxa, e a convenção, ela é agora do Brasil, né? Ela nasce em Paranapiacaba, mas na realidade a convenção ela tem também o propósito de disseminar, de levar a bruxaria mais adiante. Como eu falei, a gente não pode ficar calados, a gente não pode ficar acuados pelos ataques, né? Ah, eu fui atacado, então eu não vou mais. Ou ah, eu fui atacado, então deixa eu me esconder dentro da minha casa. Não, a gente tem que se unir mais e levar essa ideia e mostrar que somos fortes, mostrar que a gente não está fazendo nada, mas nada de errado, seja a tribo que você está pertencendo, né? Então, a convenção ela tem essa ideia de ser, a partir do ano que vem, ou talvez desse ano, uma convenção de bruxas e mago em movimento. Então, ir em outros polos de energia, estar presente em outras cidades, em outros estados,
quiçá até em outros países, para que as pessoas vejam realmente a união e a existência desse grupo que é enorme. Somos enorme. A Associação Brasileira de Bruxaria, na convenção desse ano, ela vai estipular um censo, pois, né, um censo, para descobrir quantas bruxas nós somos. Então, fazer um censo, né? Porque normalmente, quando o censo aparece, não se tem a oportunidade de falar qual que é a sua filosofia, eu sou bruxa, qual que é a sua religião, eu sou bruxa, né? Então, normalmente, não tem essa classificação. Então, a gente vai estar montando, agora a associação vai estar montando esse censo para descobrir quantas bruxas nós somos aqui no Brasil. A caça de bruxa continua seguindo o seu caminho, né, como universidade livre, com vários cursos de formação, e a gente está agora dando início também ao Instituto de Pesquisa, que está lá em Ribeirão, que é um lugar onde a gente reúne alunos, amigos, para fazer as pesquisas, os rituais, as experimentações de ervas, cristais. Então, tem aí bastante coisa, né, sendo levada e sendo pensada para a divulgação e desmistificação da bruxaria, que esse é um trabalho que não acaba. E é um trabalho muito bonito, né, Gi? A gente admira muito porque é aquilo, né? Muitas de nós talvez tenhamos começado como bruxas solitárias, e se estamos aqui hoje é porque a gente se encontrou na bruxaria coletiva. E a bruxaria coletiva, ela é feita de bruxas solitárias, mas ela traz esse poder da resistência em grupo, de tentar validar e engrandecer a nossa existência, né? Mostrando que o que a gente faz existe, é legítimo. Então, é muito bonito ver essa movimentação que vai para além da esfera do curso de bruxaria, do misticismo, ela é uma esfera Sim. social, né? Então, que é muito importante, sim, inclusive por conta de todos esses ataques crescentes que a gente falou. Eu sou muito grata, pessoalmente falando, à convenção. Você citou o Otávio também foi um dos meus iniciadores lá atrás, né? E a convenção eu participo como espectadora desde 2018 ou É. 17, como participante com atividades desde 2019 e depois também trazendo o clã para isso. E é sempre uma alegria estar lá. Foi palco de relações muito importantes que eu criei. Manhas é linda, né? Então, eu acho que é muito, muito bonito e gratificante. E tem uma coisa, Tânia, que eu queria te perguntar. Porque assim, Paranapiacaba é um lugar com um centro energético, né? Você acabou de falar, inclusive, sobre essa vontade de expandir a convenção para outros polos energéticos. E Paranapiacaba é um lugar que eu frequento desde 2012, porque eu ia muito no Simplão, sabe? Eu ia Eu gosto da muito. Cris, adoro a Cris. Eu ia muito para lá e Paranapiacaba para mim é um lugar iniciador. Tem grandes mistérios ali, né? Naquela floresta, naquele povoado e tem alguma história assim que você poderia contar para gente de Paranapiacaba em relação à convenção? Você sente que ela já ajudou vocês em algum momento? Enfim, como que você enxerga assim a relação da convenção com Paranapiacaba, mesmo sabendo que a ideia é que esse movimento se expanda? Paranapiacaba é um grande caldeirão de energia, né? Ela está no meio dos vales ali, os sincreses foram muito perspicazes de construir Paranapiacaba onde ela foi construída, né? E ela é um grande caldeirão energético e eu sou muito, muito grata a todos os guardiões da vila de Paranapiacaba, eu sou muito grata à energia de Paranapiacaba, tanto que foi o lugar que a gente escolheu para ter a Associação Brasileira de Bruxaria, exatamente por essa vibração que Paranapiacaba tem. As lentas que foram se formando em Paranapiacaba, o povo bonito, receptivo, acolhedor. Então, a vila ela é muito importante e eu sempre serei grata
tanto aos seres fissíveis de Paranapiacaba, quanto aos seres infissíveis de Paranapiacaba. Acho que uma coisa legal da Convenção Sem Paranapiacaba também é que permite esse contato com a natureza de pessoas que não estão acostumadas, né? Que moram nas cidades, enfim, a gente sempre recebe o questionamento: ah, a bruxaria é mais forte na cidade ou na natureza? E é óbvio que a bruxaria ela é forte quando ela é uma verdade para o seu coração. Mas você acha que a Isso. bruxa ela precisa da natureza para se descobrir, para potencializar aquilo que existe dentro dela já? Com certeza. E você falou uma coisa que é muito legal, que eu gostaria de trazer aqui esse recorte, que é o seguinte: a convenção, né, ela também é um movimento social de união dessas diversas bruxas solitárias que tem, mago solitário. Muitas vezes a pessoa não sabe nem aonde procurar uma informação. Em Paranapiacaba, ela está com os melhores. Então, ela vai ter acesso a essas informações, ela vai ter acesso a pessoas que pensam iguais a ela. E o fato de estar no meio da natureza vai fazer com que ela resgate dentro dela esse contato, porque nós somos natureza, nós somos pessoas que precisamos da mãe natureza perto da gente. E Paranapiacaba, ela tem essas energias de acolhimento, tanto das bruxas solitárias quanto desse reencontro com a mãe natureza. Muito bom, Tânia. E para finalizar, nossa última pergunta, eu queria saber o que de mais precioso que a bruxaria te ensinou e o que de mais precioso que a natureza te ensinou também. Eu hoje, Camila, Giovana, eu não consigo diferenciar a natureza da bruxaria. Para mim, uma é sinônimo da outra, né? E ambas me ensinaram a ter mais amor próprio, a ter mais segurança, a ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais despreocupada. Eu sempre fui muito preocupada com tudo. E a bruxaria ela me trouxe uma tranquilidade de alma que é difícil de explicar, mas é um equilíbrio, uma paz interior muito grande. E eu devo isso à natureza, devo isso à bruxaria. E você, Gil? Eu acho que bem parecido. Eu acho que a bruxaria me ensinou a valorizar mais a natureza, né? E a natureza me ensinou a valorizar a bruxaria. Mas eu acho que principalmente essa sensação de que a gente é um com o planeta, né? Isso. E que a gente, então, e aí essa que ensina a gente a cuidar, mas que também ensina a gente a assumir a nossa posição, o nosso poder como seres viventes sobre a Terra. Então, acho que é isso que, para mim, é a bruxaria e é a natureza, e concordo com a Tânia, são uma coisa só. Eu acho que para mim o pertencimento na natureza me ensinou ao que é ser bruxa. E a bruxaria me ensinou que eu posso pertencer na natureza, né? Eu até vi um vídeo esses dias do Nego Bispo falando que a gente não tem que preservar a natureza, a gente tem que se relacionar com ela, porque a partir do momento que a gente se relaciona com ela, a gente entende que o que a gente faz impacta e entende que a gente tem que fazer com consciência, né? Então, acho que esse é um dos ensinamentos mais bonitos para mim também. Você sabe, Camila, que eu recebi um comentário, né, assim, em uma das postagens, que eu fiz uma postagem pedindo que as pessoas fossem para Paranapiacaba de transporte público. E se fosse de carro, que tentasse fazer umas carona coletiva. Por quê? Porque o impacto da fumaça, o impacto do transporte em Paranapiacaba é muito prejudicial
para a mãe natureza. E falei também, se você leva a sua garrafa de água, não compra, né, tenta diminuir as garrafas. E aí alguém comentou assim, você acha que só com isso você vai diminuir o impacto na ecologia, o impacto na natureza? Eu falei assim, olha, se todo mundo levar a sua garrafa de água, encher a sua garrafa de água nas picas lá de Paranapiacaba, se você não levar o seu carro só com você, imagina a quantidade de pessoas, a gente está esperando 40 mil pessoas esse ano. É muita gente. Se cada um ter essa consciência, a gente não faz salvar a ecologia, a natureza do planeta inteiro, mas para aquele evento e para aquela vila vai fazer a diferença sim. Então, às vezes a gente fala, eu estou fazendo só esse papelzinho que eu estou chocando no reciclado. É um papelzinho mesmo. E é de um em um, né? Porque a praia é composta de vários grãos de areia e o mar de várias gotas de água. Então, vamos fazer a nossa parte. Porque você mudando o seu mundo, automaticamente o mundo ao seu redor muda. E ainda mais pensando na Vila de Paranapiacaba, que não está acostumada com essa quantidade de gente, né? Preservação das espécies nativas. Eu já vi jaguatirica lá, então Isso mesmo. é incrível. E acho que é aquilo que no outro episódio desse podcast a Carol falou, né? Não tem como a gente competir com a indústria no sentido de que a indústria é quem causa o maior mal, né? Do uso exacerbado das coisas. Mas a gente faz isso por nós ou pelo outro? Porque se a gente faz por Isso. nós, a gente vai fazer pela natureza e vai ser um hábito, não vai ser um esforço pensar no nosso consumo, nos nossos hábitos, né? Vai ser parte de quem a gente é. E acho que esse é um outro aprendizado aí da bruxaria também, né? Com certeza, com certeza. É o que você acabou de falar. No momento que você pertence à natureza, você sabe que qualquer ação sua vai te atingir, seja por egoísmo, vai te atingir diretamente. Então, pense nos seus atos, para que aquilo não retorne negativamente para você, nem que for por egoísmo. Pense um pouco, E né? isso é bruxaria, né? Tá aí, ó. Isso é bruxaria, minha gente. Exatamente, isso é bruxaria. Muito bom, E você menina. Muito. fazendo te dá o escopo moral de cobrar que o outro faça também, né? Também. Como é que a gente vai cobrar que as indústrias poluam menos se a gente também não deixa o nosso papelzinho jogado lá, né? Eu acho que tem uma relação moral mesmo, mais do que até prática também, mas a moral é importante também, né? Isso mesmo. Com certeza. Meninas, muito obrigada por esse papo. Fiquei muito feliz, foi incrível. Tânia, todo mundo pode te encontrar nas suas redes pessoais, Tânia Gori e Casa de Bruxa também, certo? Exatamente. A roupa Tânia agora e a roupa Casa de Bruxa, estamos em todas as redes sociais. Muito Não obrigada tão pela sua alimente participação. todas, tá? A gente Não faz o que dá, né? exatamente. Muito obrigada pela sua participação, Tânia. Gratidão, Camila, gratidão, Giovana, vocês são maravilhosas e a gente se encontra na convenção. Nos vemos na convenção. Muito obrigada, Gi. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Cami. Obrigada por estar aqui, Tânia, pela oportunidade de falar com você. E sucesso nos projetos. E a gente se vê na convenção. Com certeza. Nos vemos na convenção. Beijo! Beijos.